pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do blog Diário de uma Escritora. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra você aí que quer divulgar as suas histórias, o seu blog, whatever. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou fazendo esse vídeo porque muitas vezes eu recebo mensagens, seja pelo Facebook, até pelo próprio blog mesmo, e-mails e tudo mais, das pessoas pedindo pra que eu lesse os livros delas, histórias, as fanfics e tudo mais. Bom, o que eu percebi que muitas vezes as pessoas fazem de errado, pegar e falar: ah, então eu tô escrevendo uma história, lê aí. Lê aí! Sério, gente, não. Temos muitas coisas pra fazer sempre, muitas informações que estão nos bombardeando o tempo inteiro, principalmente na internet. É muito difícil uma mensagem dessa forma me chamar a atenção. E sinceramente eu não vou parar pra ler essa história, porque eu não sei do que se trata. E eu tenho uma vida corrida, eu não vou parar pra descobrir sobre o que se trata, entende? E nem só porque, pelo fato de eu ter uma vida corrida, eu acho que qualquer pessoa que receber uma mensagem assim, ela não vai se sentir instigada pra ler a sua história. Simples assim, gente. Então eu acho que esse é um erro, assim, muito comum, porque eu realmente recebi muitas mensagens dessa forma. E eu não acho que essa seria a melhor maneira, assim, de você divulgar a sua história. Fora que também existem aquelas pessoas que são um pouco chatas, que mandam mensagens em caps lock pra você. Tipo, letras garrafais, pra você enxergar que ela está ali. E eu não sei vocês, mas sempre que alguém me manda uma mensagem com letras garrafais, eu imagino como se ela estivesse gritando comigo. Então, não, sabe? Mandar mensagens com letras garrafais pedindo para as pessoas lerem seus livros, suas histórias, gente, isso não funciona. Principalmente se você estiver escrevendo algum comentário, seja de vídeo, seja no blog de outra pessoa, ou então na fanfic de uma pessoa, se você vai fazer um comentário, você escreve em letras garrafais pra ela te enxergar e aquele link lá embaixo. Gente, isso pega muito mal. E pelo fato também de eu ser formada em publicidade e propaganda, eu creio muito nessa questão de você criar realmente uma conversa com a pessoa que você quer que leia a sua história. Inclusive, eu vou até passar uma dica que eu acho que vai ser bem legal pra vocês, é que hoje as pessoas elas estão interessadas mais em conteúdos que instiguem elas, que criem curiosidade, sabe? Que façam com que elas tenham vontade de clicar naquele link e conferir aquilo que você está propondo pra ela. E isso é uma lição muito importante, eu acho, pra passar pra vocês, porque tem muita gente também que manda aquelas mensagens assim: ah, eu sei que é chato mandar essas mensagens, mas você poderia ler a minha fanfic? Não! Você sabe que é chato, então por que você tá mandando? Isso não é uma forma inteligente de você divulgar a sua fanfic. Por quê? Porque você já vai começar a mensagem falando pra ela que é chato, aquela mensagem. Então a minha vontade de clicar na sua fanfic, ela vai diminuir muito mais fazendo dessa forma. Então vamos às soluções! Uma solução interessante pra quem quer divulgar suas histórias na internet, suas fanfics, né, seus projetos. Primeiro ela precisa fazer um exercício básico, que é pensar da seguinte forma: quando você lê um livro que você gosta muito e você quer que seus amigos também leiam, você sempre chega pra esse tal amigo e conta pra ele o que essa história tem de interessante. Por que não fazer isso então com o seu próprio livro, com a sua própria fanfic? Procure na sua história o que ela tem de atrativo. Por que as pessoas iriam ler essa história? Eu acho que sempre que a gente for divulgar, a gente precisa pensar nisso. Sempre pensar com a mais pura sinceridade que você tem no seu ser, tá? É muito simples. O que você acha que tem de interessante nessa história? Você não precisa criar um texto mirabolante que convença a pessoa, que seja super persuasivo. Não, você pode simplesmente tentar desvendar o que tem de interessante nessa sua história para que você possa divulgar. Agora, se você acha que na sua história não tem nada de interessante, então aí infelizmente você tem que parar para pensar um pouco. Porque é uma coisa que eu sempre digo pra mim mesma: se nem eu gostar da minha história, por que outra pessoa iria gostar? Então, se eu ainda não estou satisfeita com a minha história, ao invés de eu ficar pentelhando as pessoas, insistindo pra que elas leiam, mandando mensagens em caps lock, ou já perdi a paciência e ficar mandando só um lê aí, ao invés de fazer isso, eu vou parar, vou ler minha história de novo, vou repensar, ver se eu preciso mudar alguma coisa do enredo ou não, pra aí sim entender:
As pessoas leriam a minha história por causa disso, porque ela tem um enredo interessante, porque ela tem um personagem misterioso, porque ela se passa numa época muito diferente, porque ela se passa numa época que eu criei, é tudo novo e é tudo criativo. Não sei, cada história tem alguma coisa muito especial nela para ser demonstrada. Então, o que é? Eu acho que isso é uma das principais coisas, você tem que buscar qual é essa especialidade da sua história, o que ela traz de interessante. Uma boa capa, ela chama sim muita atenção. Lógico que vão existir capas lindas com histórias horríveis, mas se você está numa prateleira cheia de livros, você sempre vai pegar o mais bonito. Se a história é boa ou não, não importa, mas a pessoa ela vai pegar porque esse é o primeiro contato que ela tem. Primeiro ela tem o contato visual, que é o da capa, depois ela tem o contato da sinopse, que aí a capa foi interessante, aí ela vai ler a sinopse para saber do que se trata. Se a sinopse não for boa, ela já vai largar o seu livro. A capa ela é só um atrativo inicial, apenas isso. Você não precisa criar uma capa super mirabolante, profissional, mas uma capa que seja pelo menos interessante, que não seja muito poluída. Tem uma coisa que me incomoda um pouco nessas capas de fanfic, que elas são muito poluídas, com umas letras ilegíveis, que você tem que parar e fazer assim pra você tentar entender o que tá escrito na capa. Então eu acho que é interessante que ela seja uma capa mais clean, com uma letra legível, com uma letra bonita, que não polua muito, para que aí sim a pessoa possa bater o olho e entender do que se trata e buscar se interessar em ler a sua sinopse. Ela gostando da sua sinopse, ela vai ler o primeiro capítulo, o segundo, e assim por diante. Você começa atraindo a pessoa pelo visual, mas depois a única coisa que vai segurar ela ali é um bom enredo. Uma boa narrativa, com bons personagens. Podem ter histórias muito boas por aí que não me atraiam. Mas isso aí não é culpa do escritor, às vezes é coisa de gosto. Eu prefiro ler livros que tenham mais ação do que livros mais parados. Mas existem pessoas que preferem ler livros mais filosóficos, mais poéticos. Então tem essa questão também. Às vezes não é porque uma pessoa que você convidou para ler a sua história, ela não leu, isso não significa que você é um mau escritor, significa apenas que o enredo não a atraiu. E uma coisa também que funciona muito é deixar o leitor curioso. Talvez pegar um trecho da sua história que seja instigante, que seja interessante, que passe já algumas sensações pro seu leitor, para que ele fale, ai caramba, eu quero continuar lendo e vai, sabe? Outra coisa, sempre mandem o link das histórias de vocês, seja blog, seja num site de fanfic, seja um livro mesmo, um e-book, sempre mande. Porque, por exemplo, eu já recebi várias mensagens da pessoa falando, ah, lê minha história. Cadê o link? E sinceramente, eu não vou ficar entrando na rede social da pessoa pra ficar caçando, né, gente? Vamos combinar. Se você tem interesse que a pessoa leia a sua história e tudo mais, sempre coloca o link, sempre coloque o título. Coloca a capa também, a imagem da capa, se puder, se for um e-mail, uma mensagem. Sempre deixa o mais perfeito possível, o mais personalizado possível pra sua história. E eu acho que uma das mais importantes dicas que eu posso dar pra vocês aqui, acreditem no trabalho de vocês. De verdade, acreditem que ele é bom. Não deixa ninguém desiludir você, principalmente com aquelas críticas super destrutivas que não vão acrescentar em nada. Essas coisas vocês precisam de fato ignorar e acreditar no trabalho de vocês. Você demandou tempo, um tempo grande, né? Vamos combinar. Pra escrever essa história. Sempre que a gente vai escrever uma história, um livro, a gente demora muito tempo ali, pensando, criando os personagens, dando vida àquilo que a gente imagina. Então, acredite de verdade no seu trabalho e mostre para as pessoas que ele é bom, convença as pessoas de que ele é bom. Você não precisa ser uma pessoa chata para convencer as pessoas disso, você não precisa ficar mandando 1 milhão de comentários nos vídeos das outras pessoas para isso pega muito mal, isso não é bacana, e as pessoas só vão ter raiva de você, elas não vão querer saber da sua história, eu garanto. Você tem que encontrar o seu público, saber onde que ele está, e mostrar o que você sabe fazer e acreditando no que você sabe fazer. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante mesmo, a gente precisa realmente acreditar no que nós fazemos e no que nós gostamos. Muitos autores que estão aí hoje já receberam muitas respostas negativas e conquistaram um público enorme. Pode ser que a gente nunca chegue aos pés da J.K. Rowling,
mas nós vamos ter sim os nossos próprios leitores. Sempre vai ter alguém ali que vai gostar dessa história. Sempre vai ter alguém ali para te apoiar. Então se apegue nisso, aprenda muito, pense bastante no que a sua história pode trazer de bom, o que pode trazer de interessante, de diferente. E vá em frente e divulgue da melhor forma possível, de uma forma mais criativa possível. As dicas então foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de verdade. E, se eu não me engano, eu acho que esse é um dos primeiros vídeos que eu faço com dicas. Então, eu vou ficar ansiosa esperando por uma resposta de vocês aí. Então, se vocês gostaram, comentem. Não se esqueçam de se inscrever no canal também. Se vocês tiverem mais ideias de pautas, de dicas, que vocês gostariam de ter ajuda, que vocês gostariam de saber, também é só escrever aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Beijos!